Graça e paz a todos. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do capítulo 14. Quero falar a respeito do reinado do rei Asa. Nós vamos aprender um pouquinho com esse rei. Deus havia me dado uma outra palavra, ou seja, ou eu tinha preparado de mim mesma, né? Às vezes a gente, sei lá, Deus muda tudo e pega a gente de surpresa. Mas eu estou lendo, né, esse livro novamente, os reis. Estou lendo as atitudes, o comportamento, as obras de cada um dos reis, fazendo um estudo sobre os reis. E Deus me chamou muita atenção sobre o rei Asa. E a gente vai estar falando um pouquinho a respeito dele. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas 14. A gente vai estar lendo alguns versículos, tá? A respeito desse rei. E o capítulo 14, ele começa, né, falando assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Às vezes a gente começa a ler crônicas e também reis, e tem uma confusão, porque às vezes você vê assim, rei de Israel, rei de Judá. Então, quero te explicar um pouquinho sobre a história. Houve 3 reis que reinaram sobre todo Israel, que foi Saul, Davi e Salomão. Salomão, ele foi um rei muito sábio, né? Muita sabedoria para administrar, para escrever provérbios, para escrever tanta coisa, né? Só ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Mas na sua vida pessoal, ele não utilizou de toda aquela sabedoria dele, né? Porque em Deuteronômio, Deus já tinha dado uma ordem que fosse escrito um livro que ficasse na cabeceira do rei. E esse livro falava os deveres do rei, o que o rei poderia fazer. E fala que lá que o rei não deveria multiplicar para si mulheres, cavalos, riquezas. E foi exatamente o que Salomão fez, né? E Salomão, então, ele se casa com várias mulheres. Muitas mulheres daquelas não foi que ele se casou, que ele dormiu, porque naquela época se fazia alianças, e a aliança muitas das vezes ela era selada através do casamento. Casava-se com a filha de um rei de uma nação e ele fazia aliança com o rei dava sua filha em casamento, né? Aparentava, vamos dizer assim, viravam parentes, né? E aí Salomão com isso ele teve, né, 1.000 mulheres. E essas mulheres, né, a Bíblia fala que na sua velhice ele corrompeu o seu coração e ele começou a adorar os ídolos daquelas mulheres. E aí houve, por causa dessa idolatria, uma divisão no reino de Israel. Então, eram 12 tribos. 10 tribos, elas desconheceram o reinado do filho de Salomão, Roboão. Porque quando Salomão morre, Roboão começa a governar. E as pessoas chegam para Roboão e dizem assim: tira de nós o jugo que o teu pai colocou. Que jugo era esse, irmãos? Eram os impostos que o povo pagava. Porque Salomão ele herdou um reino pacífico de Davi. Ele não fez guerra com ninguém, né? E aí o que acontece? Ele herda aquele reino pacífico e começa o quê? A construção, constrói o templo, constrói casas, edifica cidades e vai indo. E o que acontece? Ele tributava o povo, o tributo estava muito alto, e o povo já não estava aguentando mais pagar aqueles tributos. Então eles falam para Roboão: tira de nós esse jugo, ou diminui de nós, e nós te serviremos. Só que Roboão não quis ouvir o povo. O que acontece? Ele pede um tempo, né, um prazo para ele pensar, e ele pega conselho com os anciões dizem para ele fazer o que o povo estava pedindo, e o povo seria obediente a ele. Mas também ele pede conselho com os seus amigos. E os amigos dizem assim: não, que isso? Fala com eles que se seu pai foi duro, você vai ser ainda mais duro. E o que acontece? Acontece que Roboão ouve o conselho do povo, mas isso já vinha da parte de Deus, porque Deus já havia revelado que rasgaria o reino em 10 partes. E aí 10 tribos, em 2 partes, né? 10 tribos então ficaram sendo governada agora, elegeram para si um rei chamado Jeroboão, e o reino do sul ficou Judá e Benjamim, as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou
agora sobre o reinado de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, que é o reino do sul. Então, às vezes a gente vai ler crônicas ou reis e às vezes traz essa confusão quando você não entende essa divisão no reino. Ah, por que que fala rei de Israel? Lá é rei de Judá. Então, quando está falando rei de Israel, está se referindo ao reino do norte. E rei de Judá está se referindo ao reino do sul. E Asa, então, ele é rei no reino do sul. No reino do sul. E ele foi um rei, a princípio, muito bom. Eu gosto, tem uma palavra de um pastor que eu conheço, que ele fala sempre assim, o que importa não é como começa a história, mas como termina, né? Porque nós vemos a história daquele ladrão lá na cruz do Calvário. Ele teve uma vida, né, de roubar, de roubo, de coisas erradas, mas ele teve uma oportunidade, ainda que no fim da sua vida, de reconhecer os seus pecados e de pedir perdão e de fazer um conserto. Então a história dele terminou bem. Começou mal, mas terminou bem. E a de Asa acontece o contrário. Vamos ver a história de Asa. E aí fala que Asa começou a reinar e houve paz, né, em Judá durante 10 anos. E o verso 2 fala assim, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as imagens, cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Ou seja, ele foi um rei que buscou o Senhor, que buscou, né, fazer aquilo que agradava ao Senhor. E nesses 10 anos de paz, ele edificou cidades e foi tudo uma maravilha. Aí o verso 8 fala assim, e tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudos e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram valentes. Ou seja, ele tinha um exército, se você contar de Judá e Benjamim, 580.000. Porém, olha para você ver, aí no 9, o que fala? E Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenou a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então, o que acontece? Ele reconheceu o poderio do Senhor, porque ele estava com um exército de 580.000. Os etíopes tinham um exército de 1 milhão e 300.000 carros. É isso mesmo. 300 carros, desculpa, não é 300.000 não, 300 carros. Judá não tinha carro nenhum, nenhum. E o que acontece? Mas ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, mas não importa o tamanho do nosso inimigo. O importa é o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus é maior de qualquer problema, que qualquer inimigo que se levante. O nosso Deus é maior que qualquer situação. E Asa reconheceu isso. O que acontece? Olha o verso 12 e fala assim. Desculpa, passei duas folhas aqui. O verso 12 fala assim. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. Olha para você ver. 1 milhão contra, né? Ele tinha 580.000. Eles tinham 1 milhão e mais 300 carros. E eles fugiram. Porque o Senhor, o segredo de Israel, é o nosso segredo. O Senhor peleja por nós. É o Senhor que peleja por nós. Nós simplesmente pegamos a nossa batalha, a nossa luta aqui e oramos. Nós transferimos a nossa luta para Deus quando nós oramos em nome de Jesus. Quando Jesus fala, tudo que pedis em meu nome, crendo recebereis. Ou seja, Ele nos deu um cheque em branco. Nós é que assinamos quanto que nós vamos sacar nesse cheque. Você pode sacar 100 reais ou 1 milhão. Você que sabe. Depende da sua fé. Então, o que acontece? Asa creu e orou ao Senhor e o Senhor deu vitória. Deu uma grande vitória para eles. Depois disso,
Vamos ler aqui o 15, o versículo 2. Fala assim: e saiu ao encontro de Asa. Esse aqui é Obed, né? Azarias, desculpa. Vou ler o 1 e o 2 do 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Irmãos, olha para você ver. Essa palavra aqui, ela é muito forte. Ela é muito forte. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. A palavra de Deus fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aí ele fala assim: se me buscardes, o quê? Eu estarei. Porém, o que ele fala? Se o deixardes, vos deixará. Vos deixará. Então Deus estava usando um profeta aqui para falar, para divertir, para exortar mesmo, porque Deus havia dado uma grande vitória. E está falando com ele assim: olha, enquanto vocês estiverem na obediência, enquanto vocês estiverem buscando o Senhor, Deus estará convosco. Mas se vocês também se desviar, Deus também vai desviar de vocês. Não é verdade? Então, nós sabemos que toda ação tem uma reação. Toda ação nossa aqui na terra tem uma reação lá nos céus. Quer seja ela boa ou ruim, vai ter uma reação que vai trazer para você o quê? Ou bênção ou maldição. E aí o verso 4 fala assim: mas quando na angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E aí, se você puder, leia o 15 todo, vai falando, né? E Asa continua. E aí o 12 fala assim: entraram na aliança para buscar o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, nós vamos ver que até o capítulo 15, Asa é um rei que busca o Senhor, que tem um coração voltado para o Senhor, um coração íntegro diante de Deus. E aí, no capítulo 16, o que acontece? Aí fala o capítulo 15, o versículo 19, fala assim: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então ele teve bastante paz. Só que no ano 35º, ou seja, no ano 35, né, do reinado dele, o que acontece? Vamos ler aqui no 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, tá vendo? Asa era o quê? Rei de Judá. O Baasa já era o rei de Israel, ou seja, das 10 tribos. E Asa, o rei do reino do sul, de Judá e Benjamim, das 2 tribos que ficaram na linhagem de Davi. E aí o que fala? Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. O que aconteceu naqueles dias? O templo, ele ficou do lado de Judá, porque o templo não era em Jerusalém, e Jerusalém estava nas terras de Judá. Então, e Asa também era um rei que prosperou, um rei que edificou muitas cidades, um rei que estava obedecendo ao Senhor. Muitas pessoas do reino do norte, que estava, né, sob o domínio de Jeroboão, porque Jeroboão, o que ele fez? Jeroboão, ele colocou postes ídolos em Israel, para que o povo não fosse em Jerusalém adorar o Senhor no templo. Por quê? Porque ele fala assim: se o povo for para lá, o coração do povo pode se voltar e eles continuarem lá. Isso ele fez desde a época de Roboão. O que ele fez? Ele fez um ídolo, um bezerro lá, e colocou em Dan e em Betel. Fez aqueles postes ídolos e falou que aqueles ídolos agora eram os seus deuses. E aí começa a idolatria em Israel desde a época do primeiro rei, que foi Jeroboão, do reino do norte, né? Depois da divisão do reino. Começa aquela idolatria. Ele fez os ídolos para o povo não ir no templo em Jerusalém. E aí o que acontece? Agora ele estava edificando uma cidade chamada Ramá na fronteira, para que a pessoa não pudesse entrar no reino do sul. Para que o povo do reino do norte ele não se bandeasse para o reino do sul. E aí ele começa a edificar essa cidade. E o que Asa faz? O que Asa faz?
Então vamos lá, vamos ler de novo. O 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ou seja, Ben-Hadad, o rei da Síria, ele tinha um acordo com Baasa. Ele ia ajudar o exército, né, de Israel contra Asa. Então, o que Asa fez? Asa pegou o tesouro do templo, pegou o tesouro, né? Tá falando que ele tirou a prata, o ouro do tesouro da casa do Senhor e mandou para Ben-Hadad, rei da Síria, para que ele não mais ajudasse Baasa. E aí, o que Baasa fez? Baasa, quando perde a ajuda de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele desiste, né, de edificar Ramá. Irmãos, o que acontece aqui? Asa, ele deixou de confiar no Senhor para confiar no homem. Aí lá em Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem, que confia o quê? Na força do seu braço, que deixa de confiar no Senhor. Ele agora, olha para você ver, ele tinha vencido exércitos maiores, buscando ao Senhor. Mas aqui, em vez dele buscar o Senhor, ele busca o homem, ele busca o favor do homem. Em vez dele buscar o favor de Deus, ele busca o favor do homem. Irmãos, nós temos que estar muito alerta nisso, porque muitas das vezes nós deixamos de buscar o Senhor. Aliás, nós buscamos tantas soluções de nós mesmos, e às vezes quando nós consultamos o Senhor, é o último caso. Quando não tem mais jeito, aí nós falamos, só Deus, só Jesus na causa. Claro, você, por que não buscou o Senhor no primeiro instante? Vai buscar o Senhor no último instante? E Asa, então, ele não busca o Senhor. Ele não busca o Senhor. Ele queria vencer Baasa, o rei de Israel, mas o que ele faz? Lá eram 10 tribos, ele era 2 tribos. E o Baasa ainda tinha a seu favor o rei da Síria. Então ele faz um negócio com o rei da Síria, em vez de buscar ao Senhor. E aí ele é advertido em relação a essa situação. E o que acontece? Vamos continuar lendo aqui. O 4 fala assim, Ben-Hadad deu ouvido ao rei de Asa e enviou capitões dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram a Ijon, Adã, Abel, Maim e a todas as cidades armazém de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Ou seja, ele prejudicou, né, o reino do norte com essa situação. Aí fala o verso 6. Então Baasa tomou a todo Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani o vidente. O vidente era o profeta na época, né? Eles falavam vidente. A Asa, rei de Judá, e disse-lhe, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Ou seja, Deus ainda ia dar vitória, não só sobre Israel, mas também sobre a Síria. A vitória de Asa seria muito maior do que ele pensava. Só que ele escolheu buscar o homem em vez de buscar a Deus, em vez de buscar o Senhor. E aí o vidente fala, por causa disso, né, o Senhor Deus, por isso o exército da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram, aí ele lembra da guerra passada, né? Porventura não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Ou seja, Deus deu uma sentença para ele, né? Agora vai haver guerra contra ti. Porém, irmãos, Deus é um Deus longânimo, Deus de misericórdia. Quando nós clamamos, nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos erros, nós paramos de dar desculpas, Deus, ele entra na situação e muda a situação. Muda a situação, mesmo que haja uma sentença contrária. Mas acontece que Asa, ele não clamou ao Senhor.
Não quis saber do Senhor. Fala assim, ó, porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que aí, Asa, ele se indignou, mandou prender o profeta, oprimiu várias pessoas do povo. Quando fala oprimiu aqui, matou, perseguiu alguns dos profetas. Irmãos, pensa bem. Tem pessoas que eles gostam só de ouvir profecias boas. Tem pessoas que não aceitam correção. Só que eu gosto de dizer sempre uma coisa. A ovelha obediente. O cabrito não. Né? O cabrito, ele não obedece. Então Asa, estava tudo bem com ele, com Deus. Enquanto Deus estava fazendo, estava dando as vitórias, ele estava confiando no Senhor. A hora que ele errou, que ele vai ser corrigido, ele não aceita a correção. Ele não aceita a correção, e pior ainda do que não aceitar a correção, foi o que ele fez com o profeta. Então ele lança o profeta ali na casa do tronco, e ele oprime algum dos povos. Esse oprimir, ele perseguiu os profetas. E o que acontece? Aí Asa, no verso 12, nós vamos ver uma estrutura de muito orgulho, Irmãos, quem é o homem para lutar contra Deus? Quem é o homem para lutar contra Deus? Aí fala assim no 12, e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Ele ficou com raiva de Deus. Ele ficou com raiva de Deus, oprimiu aquele profeta para falar com Deus. Olha, eu não aceito a tua palavra, eu não aceito essa correção. Oprimiu alguns outros profetas, eu não aceito. E quando ele fica doente, talvez aquela doença fosse para chamar atenção, para ele se humilhar diante de Deus, para ele quebrar toda aquela estrutura de orgulho, de soberba, que é a ruína do homem. É como a palavra de Deus fala. Deus dá graça humilde, mas esqueci a palavra. Esqueci. Ele abate o soberbo. Ele mesmo abate o soberbo. E o que acontece aqui? Ele não procurou o Senhor, nem tendo uma doença gravíssima. Ele procurou o Senhor. Antes ele procurou os médicos. E fala assim, e Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Ou seja, ele estava no ano 39. Ele viveu com essa doença mais 3 anos. Mas ele não buscou o Senhor. Irmãos, triste coisa é a pessoa ter um coração endurecido. Coração incircunciso, como a palavra de Deus fala. Estruturas de orgulho. Deus quer nesta noite quebrar toda estrutura de orgulho. Porque a estrutura de orgulho, irmãos, é um caminho que nos leva para a cova, para a derrota. Só vai nos levar para destruição, para morte e destruição. Então nós temos que fazer aquilo que Jesus falou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tenho pedido isso muito ao Senhor. O Senhor me ensina a ser mansa e humilde de coração. Por que de coração, irmãos? Porque muitas pessoas têm falsa humildade. Deus já me mostrou muitas pessoas que têm falsa humildade. Que na sua frente, não, eu aceito. Para mim qualquer coisa tá bom. Tal. E depois você descobre que é tudo mentira. A pessoa é soberba e coloca uma máscara de falsa humildade. Existe muito isso, irmãos. Muitas pessoas que você fala assim, nossa, fulano é humilde. Quando você vai conhecer a pessoa a fundo, você vai ver que a pessoa é uma pessoa super soberba. Não existe nada de humildade naquela pessoa. Então, preste atenção. Esses dias, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você, porque às vezes em nós, irmãos, existem estruturas que precisam ser quebradas, que precisam ser aniquiladas. E essa é uma das estruturas mais difíceis, é o orgulho. A pessoa orgulhosa é uma das situações mais difíceis, porque ela, olha para você ver, ela, vou usar uma palavra até meio feia aqui, se lasca, ela se prejudica, mas ela não dá o braço a torcer. Asa preferiu morrer daquela doença do que buscar o Senhor.
Começou o reinado maravilhosamente bem, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, edificando, né, destruindo os postes ídolos, até o ídolo que a mãe dele mesmo tinha feito, ele destruiu. Buscou o Senhor na primeira guerra, Deus deu vitória. Porém, quando busca a ajuda do homem, Deus fala com ele, traz uma correção, ele não aceita. Ele não aceita e ele oprime o próprio profeta para pensar assim, olha, se o senhor ver que eu não aceito ser corrigido, eu não aceito. E aí Deus permite vir uma doença sobre ele. Quem sabe seria aquela doença para ele se curvar diante de Deus. Aquela doença fosse a oportunidade para haver conserto, né, na vida dele. E Deus vir curar, restaurar a vida dele. Mas não, o orgulhoso, ele chega ao ponto, ele não dá o braço a torcer. Ele vai se destruir, mas ele não vai dar o braço a torcer. E essa estrutura de orgulho é satânica, é totalmente satânica. E nós precisamos quebrar isso. Nós temos que ser humildes. Humildes para ouvir a opinião do outro, humilde para aceitar aquilo que Deus está nos falando, humilde nas nossas atitudes, humilde em todo o tempo. Nós precisamos ser humildes. Nós temos que lavar os pés uns dos outros. Como Jesus lavou os pés dos discípulos, dando para eles o que? Uma lição de humildade. Então, essa lição de humildade, ela tem que acontecer. Rapidamente, eu quero contar uma coisa que eu ouvi, que eu achei assim, teve uma irmã, tem uma igreja aí que, quando vai fazer a ceia, um lava o pé do outro. Aí um irmão de uma outra igreja foi copiar isso. E aconteceu dentro da igreja, que teve irmão que não aceitou lavar o pé do outro. E a irmã nunca mais fez isso na igreja. Se eu fosse a pastora, aí que eu iria fazer mesmo. Porque as pessoas, elas têm que se curvar, irmãos. Nós temos que entender que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos uns dos outros. E, principalmente, quem somos nós para questionar a obediência ao Senhor, para questionar a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor estava falando através do profeta, era a palavra do Senhor para aquele homem naquele dia. Então, eu só quero ouvir coisa boa? Não, Deus também precisa me corrigir. É através da correção que eu vou crescer, é através da correção que eu vou amadurecer e admitir que eu tenho erro. Aí sim a minha humildade vai aparecer e no momento certo, Deus vai nos exaltar. Então, se você tem sido humilde, continue na sua humildade. Agora, se você tem sido soberbo, peça ao Senhor que quebre isso. Peça perdão a Deus por toda a soberba que você fez, por todas as vezes, sabe? Que às vezes a gente faz igual Adão lá no Éden. Faz as coisas, erra, peca. E quando Deus pergunta, fala, culpa é da mulher que o Senhor me deu, a culpa é do Senhor. Não é verdade? Não admitimos os nossos erros. E nós precisamos admitir os nossos erros para que nós possamos crescer e amadurecer. Amém? Que o Senhor continue falando através né, dessa palavra, continue ministrando ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?